A noite estava viva com risadas, o tilintar de copos e o suave zumbido do jazz flutuando pelo grande salão do Ivory Club, um local exclusivo apenas para membros, situado no coração da cidade. Lustres brilhavam no teto, lançando uma luz dourada sobre os convidados elegantemente vestidos, que se moviam em um ritmo effortless entre o bar, a pista de dança e suas conversas privadas. Mark Davis estava perto da varanda, seus dedos girando o copo de uísque em sua mão, observando a cena se desenrolar diante dele. Sua esposa Katie estava em algum lugar na multidão, sem dúvida aproveitando a atenção do círculo social deles. Seu melhor amigo, Tom Grayson, havia chegado 1 hora antes, cumprimentando-o com seu usual sorriso largo e um aperto de mão firme. Tudo parecia normal, e ainda assim, algo no íntimo de Mark estava inquieto a noite toda. Não era uma dor aguda ou uma pista óbvia, apenas uma sensação inabalável de que algo não estava certo. Então, aconteceu. A princípio não foi nada, apenas mais uma conversa sussurrada em uma sala cheia de murmúrios. Mas no momento em que Mark ouviu a voz dela, baixa e provocadora, todo o seu mundo inclinou-se sobre seu eixo. Vamos dormir juntos. A voz de Kate ronronou, pouco acima de um sussurro. Eu te quero há tanto tempo. Os dedos de Mark apertaram o copo. O som do gelo se movendo contra o cristal era ensurdecedor em seus ouvidos. Mas o mundo ao seu redor continuou como se nada tivesse mudado. Seu batimento cardíaco desacelerou, não acelerou, não entrou em pânico, desacelerou. Uma calma fria tomou conta dele, como uma névoa de inverno rolando sobre um lago congelado. Ele virou a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para vê-los. Kate se inclinou perto de Tom, seus lábios próximos ao ouvido dele, do jeito que costumava fazer com Mark nos primeiros dias de paixão. Seus dedos perfeitamente manicurados roçaram o braço de Tom de uma maneira quase inocente. Quase. Tom ficou rígido por um momento, sua expressão indecifrável. E então, como se a ideia fosse algo que eles já haviam considerado antes, ele sorriu. Eles pensam que eu não sei. A constatação deveria ter enviado fogo pelas veias de Mark. Deveria tê-lo despedaçado. Mas em vez disso, foi a clareza que o preencheu, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Não era apenas naquela noite. Eram as noites tardias no escritório, as mudanças repentinas no perfume dela, a forma como ela parou de olhar para ele como homem e mais como uma obrigação. Eram os pequenos momentos, insignificantes por si só, mas agora, em retrospecto, gritantemente óbvios. Mark exalou lentamente, sua respiração uniforme, seu batimento cardíaco controlado. Ele não reagiria, ainda não. Em vez disso, tomou um gole de seu uísque, saboreando a queimação lenta descendo por sua garganta. Seu rosto permaneceu impassível, sua postura relaxada. Se eles queriam jogar um jogo, ele os deixaria, mas não terminaria como eles esperavam. Ele os olhou uma última vez antes de se virar. Eles não tinham ideia, e essa era a parte mais bela de tudo. Mark sentou-se em seu escritório, encarando o brilho fraco da tela de seu computador. As palavras daquela noite ecoavam em sua mente como uma maldição, um veneno ardente que não saía de suas veias. Vamos dormir juntos. Eu te quero há tanto tempo. A voz de sua esposa, suave e provocadora, sussurrada no ouvido do homem que ele uma vez chamou de melhor amigo. Tom havia rido, uma risada baixa, como se fosse um jogo, como se Mark não fosse nada além de uma reflexão tardia na pequena fantasia deles. Mas Mark não se enfureceu. Ele não invadiu a sala, virando mesas, exigindo explicações. Não, ele sorriu, um sorriso quieto e sábio, porque agora ele tinha uma vantagem que eles nem percebiam. Eles pensavam que ele estava cego, que o haviam enganado. Esse foi o primeiro erro deles. Na manhã seguinte, Mark beijou Kate na bochecha antes que ela saísse para sua suposta aula de pilates. Ela cheirava a perfume caro e traição, mas ele inalou calmamente, como se estivesse memorizando seu cheiro antes que ela desaparecesse de sua vida para sempre. Tenha um ótimo dia, ele murmurou, observando-a pelo espelho enquanto ela ajustava o casaco. Você também, amor. Ela respondeu com aquele sorriso effortless de sempre.
O tipo de sorriso que ela lhe dava por anos, fazendo-o acreditar que ela era dele e somente dele. Assim que a porta se fechou atrás dela, a expressão de Mark endureceu. O jogo havia começado. Ele se moveu rapidamente, pegando o telefone e digitando um número seguro. Em minutos, um detetive particular estava no caso. Em um dia, ele tinha o primeiro lote de evidências. Kate não tinha ido ao Pilates. Ela dirigiu direto para um hotel de luxo no centro da cidade. Tom chegou 20 minutos depois. As fotos eram cristalinas. Os dedos delicados dela segurando a gravata de Tom. As mãos dele pressionando contra a cintura dela. Lábios se encontrando com uma fome que dizia a Mark tudo o que ele precisava saber. Ele encarou as imagens, sua mandíbula se apertando. Eles eram descuidados. Pensavam que ele era fraco. Mas ele havia passado a vida na área de cibersegurança. Se havia uma coisa que Mark sabia melhor do que ninguém, era como destruir alguém nas sombras. Ele não queria uma vingança simples. Ele queria desmantelá-los peça por peça. E assim, começou com Kate. Através do rastreamento cuidadoso dos gastos dela, ele descobriu uma verdade feia. Ela estava usando o dinheiro dele para financiar seus encontros com Tom. Jantares, presentes, quartos de hotel, tudo pago com sua riqueza arduamente conquistada. Ele não cancelou os cartões dela imediatamente. Isso seria fácil demais. Não, em vez disso, ele a deixou acreditar que tudo estava bem. Então, uma noite, enquanto ela se arrumava para uma noite das garotas, ele perguntou casualmente: "A propósito, amor, você viu as notícias? Demissões na sua empresa. Espero que não te afete." Kate parou, o batom pairando sobre os lábios. "Quê? De jeito nenhum, meu emprego é sólido." Mark apenas sorriu. "Tenho certeza de que você está certa." Mas em uma semana, o mundo de Kate começou a desmoronar. Alguns e-mails anônimos chegaram à caixa de entrada de seu chefe. Reclamações sobre seu comportamento não profissional, alegações de prazos perdidos, evidências de despesas pessoais cobradas nas contas da empresa. Na sexta-feira, ela chegou em casa pálida, tremendo. "Eles me demitiram." Ela sussurrou caindo no sofá. A expressão de Mark era a máscara perfeita de preocupação. "Nossa, o que aconteceu?" "Eles disseram que havia relatos sobre mim que eu não estava focada." "Isso é ridículo." Mark disse suavemente, envolvendo um braço ao redor dela. "Você tem trabalhado tanto." Por dentro, ele estava sorrindo. Isso era apenas o começo. Enquanto Kate lutava para encontrar um novo emprego, Mark voltou sua atenção para Tom. A agência de publicidade de Tom prosperava com clientes de alto nível, contratos exclusivos e reputação. Seria uma pena se alguém começasse a plantar dúvidas nas mentes de seus investidores. Mark contratou algumas pessoas, atores profissionais, posando como novos clientes. Eles abordaram Tom com ofertas lucrativas, apenas para desistir no último segundo, espalhando sussurros sobre práticas comerciais antiéticas. Então, um pequeno escândalo apareceu online. Um artigo cuidadosamente colocado expondo discrepâncias nas campanhas passadas de Tom, sugerindo fraude. Em dias, contratos começaram a desmoronar. Ligações não eram retornadas. O império cuidadosamente construído de Tom começou a rachar. Kate estava em espiral. Tom estava em pânico. E Mark? Mark era paciente. Uma noite, enquanto Kate estava no sofá, navegando por listas de empregos, Mark casualmente colocou um envelope na mesa. Ela olhou para cima. "O que é isso?" Ele deu de ombros. "Achei que você deveria ver." Ela abriu e congelou. Dentro havia capturas de tela, mensagens entre ela e Tom, extratos bancários, recibos, reservas de hotéis. O rosto dela perdeu a cor. "Mark, eu..." Ele levantou a mão, silenciando-a. "Eu sei de tudo, Kate. Cada mentira, cada momento roubado, cada dólar que você gastou com ele." Os lábios dela tremeram. "Eu ia te contar." "Não," ele corrigiu. "Você ia continuar mentindo até não poder mais." Os olhos dela dispararam para a porta, como se calculassem uma fuga, mas não havia nenhuma. Porque isso não era o fim. As manhãs sempre foram rotineiras na casa dos Davis. Um café perfeitamente preparado, o zumbido das notícias ao fundo e o tamborilar rítmico dos saltos de sua esposa
enquanto ela saía apressada pela porta. Mas agora, Mark tomava seu café com um tipo diferente de satisfação. Uma que vinha de saber que ela estava caminhando diretamente para a primeira de muitas armadilhas cuidadosamente colocadas. A guerra havia começado e nem ela nem Tom percebiam que estavam no campo de batalha. A primeira rachadura começou sutilmente, pequenos inconvenientes que poderiam ser descartados como azar. Uma manhã, Kate chegou ao trabalho e encontrou um e-mail esperando em sua caixa de entrada. Era do Recursos Humanos, uma revisão formal sobre alegações de má conduta. Completamente surpresa, ela tentou descartar como um mal-entendido, mas quando clicou nas reclamações encaminhadas, o pânico se instalou. Fontes anônimas a acusaram de comportamento inadequado, conflitos de interesse e irregularidades financeiras nas despesas da empresa. Tudo mentiras, mas bem construídas, com plausibilidade suficiente para torná-las críveis. Quando ela se sentou com os executivos para questionamentos, Mark já havia garantido que cada acusação fabricada tivesse peso. Colegas, influenciados por rumores estrategicamente colocados, de repente lembraram de instâncias em que ela foi descuidada com as finanças corporativas. A mulher que outrora comandava respeito em seu local de trabalho, agora sentava em silêncio, seu pulso martelando, enquanto uma sala cheia de rostos céticos aguardava sua resposta. No final da semana, sua posição estava sob revisão. No final do mês, ela estava desempregada. E Tom? Sua destruição era ainda mais satisfatória. Tom sempre se orgulhou de sua perspicácia nos negócios, o estrategista encantador, o falador suave, o homem que poderia vender gelo para um esquimó. Mas charme e arrogância não eram suficientes para salvar uma empresa quando as paredes desabavam. Mark começou pequeno. Ele orquestrou a deserção de um cliente-chave, que representava quase 30% da receita anual de Tom. A reunião foi fácil de organizar. Uma dica cuidadosamente colocada sobre práticas comerciais questionáveis, um sussurro sobre possíveis problemas fiscais, e o cliente começou a hesitar. Então, vieram os vazamentos. Através de uma rede de intermediários, Mark forneceu relatórios falsos a publicações comerciais locais, sugestões de que a agência de Tom estava gerenciando mal campanhas publicitárias, exagerando números e inflando métricas de sucesso. Era tudo especulação, claro, mas a especulação tinha um jeito de infectar reputações. Os investidores ficaram inquietos, os concorrentes aproveitaram a incerteza, e Tom não tinha ideia de quem estava apertando a corda em seu pescoço. Desesperado para salvar sua imagem, ele assumiu um risco ousado, investindo uma grande quantia em uma campanha extravagante para mostrar a brilhantismo de sua agência. Uma campanha que Mark já havia sabotado. Um a um, os dominós caíram. Um executivo de alto escalão da empresa de Tom renunciou inesperadamente, anonimamente, avisado de que uma investigação estava por vir. Um contador confiável perdeu acidentalmente registros financeiros, desencadeando uma auditoria. E quando Tom se virou para Kate em busca de conforto, ele a encontrou afogando-se em seus próprios problemas, incapaz de oferecer qualquer coisa além de seu próprio pânico crescente. Quando Tom percebeu o quão profundamente estava afundando, sua empresa estava à beira do colapso. Tarde da noite, Mark estava diante da janela de seu escritório, observando as luzes da cidade piscarem abaixo. Seu telefone vibrou, uma mensagem de um amigo em comum. Cara, você viu o Tom? Ele está um caco. A empresa dele está ferrada. A Kate também. Você tá bem? Mark sorriu. Eles ainda não sabiam. Ainda pensavam que era má sorte, uma série de coincidências infelizes. Eles não sabiam que cada passo em falso, cada falha, cada golpe esmagador havia sido calculado, projetado e executado com precisão. E a melhor parte? Eles não tinham ideia de que o pior ainda estava por vir. O restaurante era elegante, o tipo de lugar onde homens de negócios ricos selavam acordos de milhões de dólares com vinhos vintage e bifes gourmet. Lustres mal iluminados lançavam um brilho dourado suave sobre as mesas de madeira escura.
o ar preenchido com o murmúrio baixo de conversas abafadas e o ocasional tilintar de copos de cristal. Era um lugar para poder, para controle. Um palco apropriado para o que estava prestes a se desenrolar. Mark sentou-se em uma mesa isolada no canto, tomando um gole de uísque, seus dedos tamborilando levemente contra a borda. Os cubos de gelo tilintavam suavemente enquanto ele girava o líquido âmbar. Ele havia escolhido esse lugar deliberadamente, o mesmo restaurante onde, semanas atrás, ele ouvira a traição sussurrada que mudou tudo. Hoje à noite, ele não estava lá apenas para jantar. Hoje à noite, ele estava lá para vê-los desmoronar. Do outro lado da sala, a porta se abriu. Kate e Tom entraram, examinando as mesas nervosamente. Seus passos outrora confiantes haviam sumido, substituídos por uma hesitação ansiosa. Seus olhos encontraram os dele, e por um breve momento, Mark viu algo piscar em seus rostos. Esperança, talvez. A esperança de que poderiam salvar algo, explicar seus pecados. Ele simplesmente gesticulou para os assentos vazios à sua frente. Sentem-se, disse, sua voz calma. Eles obedeceram. As mãos de Kate tremiam ligeiramente enquanto ela alcançava o copo de água diante dela. Ela não era mais a mulher confiante e segura de semanas atrás. O vestido de grife que ela usava não conseguia esconder a tensão em seus ombros, as sombras suaves sob seus olhos. Tom, por outro lado, parecia um homem à beira de um colapso. Seu terno estava ligeiramente desalinhado, sua mandíbula tensa, suor brilhando ao longo da linha de seus cabelos. Mark colocou seu copo na mesa com facilidade deliberada e se inclinou para a frente. Me digam, começou, sua voz suave, medida. Qual é a sensação de perder tudo? Os olhos de Kate se arregalaram ligeiramente. Tom ficou rígido. Eu não sei do que você está falando, Kate disse rapidamente, forçando um sorriso nervoso. Perdi meu emprego, sim, mas... Mark riu, uma risada lenta e sábia, que fez o ar entre eles ficar gelado. Você acha que foi um acidente? Ele inclinou a cabeça. Você acha que foi apenas má sorte? Silêncio. Kate engoliu em seco. Tom se mexeu desconfortavelmente, seus dedos apertando a borda da mesa. Mark continuou, sua voz inabalável. Deixe-me ajudar vocês a conectar os pontos. Seu chefe não te demitiu por causa de redução de pessoal, Kate. Ele te demitiu porque recebeu uma enxurrada de reclamações anônimas sobre sua conduta não profissional. Clientes retirando contratos, sussurros sobre casos no trabalho. Engraçado como uma reputação impecável pode desaparecer rapidamente quando a pressão certa é aplicada. A respiração dela falhou. Você fez isso? Ele não respondeu. Ele simplesmente virou seu olhar para Tom. Como está a da agência, Tom? Pelo que sei, seus maiores clientes desistiram. Suas finanças estão uma bagunça. E você tem um pequeno problema com o IRS pairando sobre você. Estranho, não é? É quase como se alguém tivesse orquestrado sua queda. As mãos de Tom se fecharam em punhos. Seu filho da... Cuidado, Mark interrompeu. Sua voz ainda assustadoramente composta. Você não está em posição de jogar insultos. Tom exalou bruscamente, passando a mão pelo cabelo. Você me arruinou. Ele sibilou. Você nos arruinou. Os lábios de Mark se curvaram em um pequeno sorriso sem humor. Não, Tom. Vocês se arruinaram. Eu só dei um pequeno empurrão. A voz de Kate falhou. Por quê? O olhar de Mark escureceu, e pela primeira vez naquela noite, a fúria silenciosa por trás de sua fachada calma emergiu. Por quê? Ele ecoou, seus dedos apertando o copo. Porque eu dei tudo a vocês. Minha lealdade, minha confiança. Construí uma vida com você, Kate. Te chamei de meu melhor amigo, Tom. E o que vocês fizeram? Riram pelas minhas costas. Sussurraram suas sujeiras enquanto eu estava na mesma sala. Pensaram que eu era um tolo, não é? Nenhum deles ousou falar. Vocês pensaram que poderiam ter tudo. O casamento, a amizade, as mentiras, a traição e sair ilesos. Achavam mesmo que eu não descobriria? Kate balançou a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. Não era assim, Mark.
Ele levantou a mão, silenciando-a. Me poupe das desculpas. Tom, que estivera mortalmente silencioso pelo último minuto, finalmente falou, sua voz amarga, carregada de ressentimento. E agora? Você teve sua vingança. Nos fez sofrer. O que mais você quer? Mark se recostou, exalando lentamente. Nada. Disse simplesmente. Não preciso fazer mais nada. Tom franziu a testa. O que você quer dizer? Mark tomou um gole de seu uísque, saboreando o momento. Então, com uma certeza arrepiante, ele falou as palavras que os assombrariam para sempre. Vocês vão se destruir. Kate piscou, confusa. Tom apertou a mandíbula. Vocês ainda não entenderam, não é? Mark continuou, inclinando a cabeça. Tudo o que vocês valorizavam, suas carreiras, suas reputações, suas vidas supostamente perfeitas, tudo se foi. E agora, quando vocês ficarem com nada além um do outro, começarão a procurar alguém para culpar. Suas palavras se estabeleceram como um peso no ar. O ressentimento vai crescer, disse, sua voz quase um sussurro. Vocês vão se voltar um contra o outro. As rachaduras vão se aprofundar. A culpa, a raiva, vai consumir vocês. Ele sorriu. Não preciso levantar outro dedo. Vocês vão terminar o que eu comecei. Um silêncio pesado caiu entre eles. A respiração de Kate estava irregular agora, sua mão tremendo enquanto ela percebia a verdade em suas palavras. Tom, normalmente tão presunçoso e cheio de bravata, parecia completamente derrotado. Mark colocou seu copo vazio na mesa, empurrando a cadeira para trás. Ele se levantou, ajustando o paletó. Aproveitem o resto da noite, disse, sua voz desprovida de emoção. É a última vez que vocês vão me ver. E com isso, ele se afastou, deixando-os com os destroços que haviam criado. Os ecos da conversa deles ainda pairavam no ar muito depois que Mark se foi. O restaurante mal iluminado, outrora cheio de risadas e o tilintar de copos, agora parecia sufocante. Kate e Tom sentaram-se congelados em seus lugares, seus rostos pálidos, suas respirações rasas. O peso da revelação de Mark os pressionava como uma morsa de ferro. Pela primeira vez na vida, Kate se sentiu verdadeiramente impotente. Ela sempre esteve no controle, sempre a que decidia quando ficar e quando partir, quem amar e quem descartar. Mas agora, tudo estava escorregando por seus dedos como areia. Mark, ela sussurrou, como se dizer seu nome pudesse desfazer o pesadelo se desenrolando diante dela. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava o telefone, discando o número dele, direto para a caixa postal. Ela tentou de novo e de novo. Nada. O pânico se contorceu em seu estômago. Ela se virou para Tom, que ainda encarava a mesa fixamente, sua mandíbula tão apertada que seus dentes poderiam quebrar. Isso não é real, ele murmurou baixo, balançando a cabeça. Ele não faria isso, mas ele fez. Kate rangeu os dentes e se levantou, quase derrubando sua taça de vinho. Eu tenho que consertar isso. Eu posso consertar isso. Ela saiu do restaurante, discando contatos, tentando juntar os pedaços de sua vida destruída. Mas o dano estava feito. Seu emprego se fora. Ela havia sido colocada na lista negra, sua reputação arrastada pela lama. Ninguém queria contratar uma mulher rotulada como imprudente e não confiável. E então vieram as mensagens. Amigos em quem ela uma vez confiou, agora enviavam respostas curtas e impessoais, ou a ignoravam completamente. A notícia havia se espalhado, distorcida e torcida como um incêndio. Não era mais apenas sobre seu caso com Tom. Os rumores, cuidadosamente plantados por Mark, haviam ganhado vida própria. Uma mensagem se destacou entre as demais, enviada por uma ex-amiga próxima. Você é veneno. Você queimou todas as pontes que tinha. Você merece isso. Os joelhos de Kate cederam. Ela sentou-se na calçada fora do restaurante ofegante. Não, isso não poderia estar acontecendo. Ela precisava de Mark. Ele a perdoaria. Ele tinha que perdoar. Correndo para casa, ela ensaiou seu pedido de desculpas em sua cabeça. Ela diria que foi um erro, que o amava, que poderiam consertar as coisas.
Ela sempre foi boa com palavras, sempre capaz de torcer a realidade a seu favor. Mas quando chegou, a casa estava vazia. Não apenas vazia, limpa. As roupas dele, seus pertences pessoais, até as fotos de casamento emolduradas na parede, tudo se fora. A constatação a atingiu como um golpe físico. Mark não apenas partiu, ele a apagou. Uma carta estava no balcão de mármore, cuidadosamente dobrada. Com mãos trêmulas, ela a abriu. Katie, espero que tenha gostado do seu jogo, porque agora acabou. Você perdeu. Mark. A simplicidade da carta enviou um arrepio por sua espinha. Um soluço estrangulado escapou de seus lábios, enquanto ela apertava a carta contra o peito. Ele não estava lhe dando uma segunda chance. Ele nunca daria. Enquanto isso, a queda de Tom foi ainda mais brutal. Nos dias que se seguiram, seu negócio desmoronou. A auditoria do IRS que Mark desencadeou descobriu atividades fraudulentas que ele nem sabia que existiam. Dinheiro mal gerido, acordos obscuros que de repente vieram à tona. Clientes desapareceram da noite para o dia. Parcerias se dissolveram. Sua empresa colapsou como um castelo de cartas. A desesperança o corroía enquanto ele tentava salvar o pouco que restava, mas as contas bancárias estavam congeladas e as ações judiciais se acumulavam. Ele perdeu seu escritório, depois sua casa. Logo, os credores começaram a bater à porta, e o luxo que ele uma vez ostentava desapareceu como fumaça. Não demorou muito para que ele se voltasse para o álcool. Uma noite, afogando-se em uísque e autocomiseração, ele discou o número de Kate. Ela não atendeu. Ela estava em sua própria queda livre. A traição deles os havia unido na paixão, mas agora os acorrentava juntos na ruína. Um a um, as pessoas em quem eles confiavam se afastaram, não querendo serem manchadas por sua queda. Eles não tinham ninguém para culpar além de si mesmos. E Mark? Mark se afastou limpo, intocado, ileso. Enquanto eles desmoronavam, ele seguiu em frente. Uma nova cidade, um novo começo. E dessa vez, ele se cercou de pessoas dignas de sua confiança.